Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre, Senhor Deus, a tua igreja, e clamamos a ti, ó Deus, a continuidade destas bênçãos. Pai eterno, esteja conosco nesse momento, que a tua palavra atinja, Senhor Deus, o objetivo, que atinja os corações, ó Deus, e que nos venha exortar e nos edificar. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos abrir as Sagradas Escrituras lá no livro de Marcos, tá? Lá no capítulo 1, versículo 40 ao 45. Nós temos ali a cura de um leproso. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. 40 ao 45, Marcos nos diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceram a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a proclamar muitas coisas e a divulgar o nome, e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Meus irmãos, se existe uma oração, se existe um pedido biblicamente, teologicamente bem construída, foi a frase desse leproso, de impressionar entre todas as pessoas que foram pedir a cura a Jesus, que foram pedir ajuda. Esta pessoa que procurou Jesus Cristo, ele o fez de uma maneira muito sábia. Ele fez de uma maneira correta, biblicamente falando. Este homem é um leproso. Ele vai procurar Jesus com a intenção de Jesus curá-lo. Mas ele expõe a ansiedade, ele expõe os seus pensamentos, a sua dor, de uma forma magnífica, de uma forma que nós não encontramos paralelo. E é interessante porque ela vai revelar a relação do povo de Deus, a relação do homem com o Senhor Deus de uma maneira grandiosa, aonde esse leproso ele revela com muita humildade o lugar dele e com muita ênfase, com muita grandiosidade e magnitude o lugar de Jesus, a posição que Jesus tinha. Meus irmãos, nesse episódio aqui nós podemos constatar que quando esse homem procura Jesus, ele vai disposto a entregar a sua vida na mão de Jesus Cristo e que Jesus fizesse com ela assim o que ele desejasse. Isso. Por maior que fosse a sua necessidade, ele humildemente se sujeita a ela. E isso é de impressionar, meus irmãos. Porque o conhecimento que ele vai revelar é de nos marcar o coração, tá? Porque muitas das vezes nós nem passamos perto de termos lepra, impomos coisas a Deus, queremos colocar Deus na parede, queremos que o Senhor Deus, intermédio de Cristo, venha atender nossas necessidades de acordo com aquilo que nós achamos ou pensamos, ou até mesmo de acordo com as nossas dores e necessidades. Mas este homem não, ele apresentou a questão de uma forma muito diferente, e é bom nós aprendermos com ele como é que faz isso. A primeira coisa que nós vamos destacar aqui hoje, meus irmãos, nesse momento, se Jesus dissesse não, qual seria a posição desse homem?
ele procura Jesus e diz: se quiseres, tu podes purificar-me. Aí eu fiz uma pergunta a mim mesmo: e se Jesus tivesse dito não? Não quero. Se Jesus tivesse dito: não, meus irmãos, essa possibilidade, tá? Passou pela cabeça dele. E sim, quando ele procura Jesus, ele está levando dentro do seu coração a probabilidade, a possibilidade de Jesus dizer não. Porque ele tinha uma convicção. E é tanto verdade isso que a pergunta que ele faz é uma pergunta que está no estado condicional. Ele tinha consciência que Jesus poderia dizer não. Por isso ele disse: se quiseres, se tu quiseres. Ele colocou o arbítrio da resposta, né, no próprio Senhor Jesus Cristo. E que ele estaria disposto a ouvir o que Jesus tinha. E é de impressionar esse fato nas Sagradas Escrituras. Né? Ele reconhece a profunda soberania de Jesus. Se você olhar bem para o quadro, você vai ver que ele chega humildemente, se ajoelha, com a humildade dele, ele se apresenta como um servo diante do seu Senhor, e o Senhor Deus, né? E faz a pergunta: se quiseres. Ele diz para Jesus assim: se tu quiser, tu podes me purificar. Isso mesmo, né? Ele reconhece a soberania, ele sabe que Jesus Cristo não é uma pessoa que você chega para ele e diz o que ele tem que fazer. Não, Jesus Cristo tem que me curar. Ele não fala isso, ele nem pensa sobre isso. Uma coisa ele sabe, que se Jesus quisesse, podia curar. Não é verdade? Podia mesmo. Ele não muda a maneira de pensar do leproso. A resposta, se Jesus tivesse dito não, a resposta não mudaria o pensamento do leproso. Não mudou mesmo, não mudaria nunca, porque uma das características dessa pergunta, desse desejo dele, dessa expressão que ele revela o desejo do seu coração: se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, ele estava consciente de um fato: Jesus é soberano, faz se quiser, se não quiser, ele não vai fazer. Mas isso não muda o pensamento dele a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isso não torna Deus devedor dele. Muitas das vezes nós, quando estamos orando, buscando respostas em Deus, nós chegamos até mesmo a achar que Deus está devendo alguma coisa para nós. E isso, que nós temos alguns direitos. Já falei para os irmãos, uma vez eu tinha um livro aqui que exige seus direitos. Eu tenho certeza que esse livro não foi escrito por esse leproso. Por quê? Porque simplesmente o conceito não é esse. Não é um conceito de exigir de Deus algo. Não é um conceito de impor a Deus uma posição pensando que ele não sabe. Não é. Exatamente isso. Quando ele avaliou a resposta, quando foi ao encontro de Jesus, ele faz uma avaliação. Ele pode dizer sim e pode dizer não. Então, fica na mão dele se ele quiser ou não me curar. E se Jesus Cristo tivesse dito não, isso não mudaria ele. Ele estava preparado. Ele estava preparado. É uma questão importante na vida do crente. Porque ele tinha consciência que se Jesus tivesse dito não tornaria Jesus Cristo devedor dele. Né? E também não daria o direito de cobrança. Ele não teria direito de cobrar nada de Jesus, quando a maioria das pessoas fazem. E principalmente nessa teologia barata que se vende hoje aí. Se vende mesmo, que se vende hoje por aí. Essa teologia barata que todo mundo aí acha que pode comprar, pode exigir de Deus. Você chega a ouvir frases extremamente estranhas ao Evangelho, estranhas às Sagradas Escrituras. Isso, você tem direitos, você é filho de Deus, exija de Deus os seus direitos. Eu pergunto para você, a sua exigência cabe dentro do conceito bíblico, dentro do conceito teológico, dentro do conceito que é apresentado nesse texto? Não cabe. Não é porque o Senhor Deus diz não muitas das vezes para nós, e é necessário dizer não, porque quando Ele nos diz não é porque Ele está nos abençoando da mesma forma, porque se o sim de acordo com o nosso pedido, poderia trazer a nós prejuízos espirituais graves, mas como nós não sabemos disso, o que nós fazemos? Nós simplesmente começamos a brigar com o Senhor. Começamos a apresentar listas de exigência e apresentando a Deus aquilo que nós somos, fizemos,
Afinal de contas, eu sou dizimista, eu frequento a igreja, eu vou nos cultos, eu faço isso, faço aquilo. Eu não mereço isso. Já cansei de ouvir isso, pessoas dizendo que não merece isso. Sabe qual é o salário do pecado, né? É a morte. Pois é, toma muito cuidado com esse negócio de exigência. Este homem tinha uma convicção no seu coração. Eu vou procurar Jesus Cristo, vou me aproximar de Jesus Cristo. Só essa aproximação dele já nos leva a um conceito interessante, que ele sabia que o leproso não podia se aproximar de ninguém. Mas o que ele pensou? De Jesus Cristo eu posso me aproximar. É o único homem que ele podia se aproximar. Jesus Cristo outra vez tocou num leproso. E isso era proibido pela lei. O que acontece? Era proibido? Não. Era recomendado o leproso viver longe da cidade, inclusive. Não é que era proibido, não. A distância era obrigatória, ela é altamente contagiosa. Mas esse leproso aqui se aproximou de Jesus. Outro leproso, Jesus tocou nele, ele ficou curado. Isso, mas por que ele avaliou que podia se chegar a Jesus? Na sua simples avaliação, ele sabia que Jesus Cristo era o único homem que ele podia chegar próximo a ele e que jamais Jesus Cristo ficaria leproso, ou que ele iria pegar a lepra. Pelo contrário, ele pensava assim, me aproximando dele, ele pode, se quiser, tirar a minha lepra. Porque eu sei de quem me estou me aproximando. Eu sei quem é essa pessoa que está ali. E de fato sabia mesmo. Quando é que ele chega e apresenta a oração dele. Se quiseres, tu podes. Olha o conceito que ele tem. Jesus pode. Isso mesmo. Se quiseres, tu podes me curar. Tu podes me purificar. Esse era o conceito do leproso. E quando ele se expressa dessa forma diante de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo se comoveu profundamente. Isso, ele se comoveu, teve uma compaixão profunda. Ele olha para o leproso e dá uma resposta que nós vimos aí. Quero. Olha só, que bênção. Esse leproso, quando vai em direção a Jesus Cristo, ele desenvolve um outro conceito. Ele sabe que Jesus é misericordioso. Ele tinha um conhecimento que não dá para nós entendermos e explicar, né? Ele tinha um conhecimento sobre soberania, ele tinha um conhecimento sobre a misericórdia e a graça de Jesus Cristo de uma maneira espetacular, né? E ele com humildade reverencia Jesus Cristo. Viu? Ele foi em busca da misericórdia. Quando eu falo essa frase, em busca da misericórdia, eu me lembro de uma ilustração que eu tenho aqui no livro, que o autor diz o seguinte: o Sr. Adams, né, lá para cima da Inglaterra, tempo antigo, estava à beira da morte e alguém foi visitar o Sr. Adams e disse para ele: o senhor vai em busca da sua coroa, do seu galardão? Ele disse: não, meu filho, eu vou em busca de misericórdia. E isso mesmo, isso é um conceito de humildade. E esse homem aqui tinha esse conceito de humildade. Ele vai buscar a misericórdia de Deus. Ele não vai lá se apresentar, tá, com algum mérito. Ele não vai lá se apresentar diante de Jesus dizendo que merece, porque ele não tem méritos, ele sabe que não merece. Ele sabe que Jesus Cristo vai ter que olhar para ele com um olhar de misericórdia, olhar para ele com um olhar de compaixão, porque ele sabe que Jesus Cristo é assim. Ele é uma pessoa assim. Ele, quando olha para nós, ele olha com misericórdia, com amor, com compaixão. Ele compartilha, ele desenvolve, ele se envolve na nossa dor. Isso é tremendo. Ele não tinha tanta certeza do sim, não tinha, como tinha do poder de Cristo. Isso é impressionante. Ele tinha mais certeza do poder de Cristo do que tinha que Jesus ia dizer sim. E aqui existe um problema, tá? Que às vezes as pessoas que vivem aí batendo no peito, que têm fé, né? E às vezes até sem um bom conhecimento do significado de fé, né? As pessoas dizem assim: eu tenho fé, Deus vai fazer pela minha fé. Não, a fé tem seus obstáculos, tem seus limites. A fé esbarra na vontade soberana de Deus. E esse homem tinha essa convicção. A fé dele dizia para ele que Jesus podia curá-lo. Ele disse: se quiseres, tu pode. Lembra? A fé dele dizia que ele simplesmente tinha certeza absoluta que Jesus tinha poder para isso. Mas a questão era: Jesus tem poder, é o único que podia fazer isso, mas tem uma questão em jogo. Sabe qual é? Ele vai querer?
Muitas pessoas se ajoelham diante de Deus, batendo no peito que tem fé, achando que a fé dele muda a vontade soberana de Deus. Não é a sua fé que muda a vontade soberana de Deus. Deus já tem as coisas determinadas. Eu posso ter fé que Deus tem poder para resolver. Sim, e é bom ter, porque Ele tem mesmo. Para resolver qualquer coisa. Não existe nada maravilhoso demais para Ele. Ele diz isso. Agora, entre eu ter fé que Ele pode me curar e ter fé que Ele vai me curar, é uma outra história. Porque esse parâmetro passa pela vontade soberana dele. E você olhando para esse homem aqui, ele tem os dois pontos de vista adequados dessa situação. Nessa equação entre Deus pode e Deus quer, ele sabe muito bem que tem que se sujeitar à vontade soberana de Deus. Por isso ele vai dizer a Jesus Cristo, se tu quiseres, tu podes. Ele tinha mais certeza do poder de Jesus do que Jesus ia dizer sim para ele. É uma realidade isso aí, não é? E ele simplesmente, quando ele chega diante de Jesus Cristo, ele vê, ele conhece, ele tem notícias, ele vê o noticiário andando. Ele sabe das pessoas que estão sendo curadas. Então ele descobre um fato. Jesus pode. Ele pode todas essas coisas. Ele pode até mesmo me curar. Se ele quiser, ele cura. E eu vou lá. Mas a fé e a certeza dele não quer dizer que ele ia chegar lá e impor isso a Jesus Cristo, como muitas das vezes as pessoas fazem, até nós mesmos. Jesus Cristo pode tudo. Por que eu estou passando por isso? Isso não é um problema para Jesus. Mas quem somos nós para avaliar os pensamentos de Deus? Quem somos nós para avaliar aquilo que Deus tem para nós naquele problema? Quem somos nós para dizermos uma forma de Deus fazer as coisas para nós? Não temos como dizer nada isso a ele. Paulo deixa isso muito claro em Romanos. É impressionante, meus irmãos, a forma como esse homem se achega a Jesus Cristo. Ele sabe que ele é soberano. Ele respeita a soberania. Ele aceita a soberania. Ele se humilha diante de Jesus Cristo. Ele vai em busca da misericórdia e da graça. Deus é soberano, mas é misericordioso e gracioso. E é dessa forma que ele vai se chegar a Jesus. Ele chega a Jesus, bota o joelho no chão e fala para Jesus: se quiseres, tu podes me curar. Tu podes me purificar. Se tu quiseres. Não é? Ele reconhece logicamente, tá? Com muita humildade e reverência. Ele sabe muito bem com quem está falando. E ele chega diante de Jesus Cristo e não faz o que está se fazendo hoje através dessa teologia barata que está andando por aí. Né? Dando ordem, que Jesus fica como se Deus estivesse devendo alguma coisa para o ser humano, como se Jesus estivesse devendo algo para alguém, e como se nós tivéssemos algum direito de estar cobrando alguma coisa de Deus. Né? As pessoas acham que tem o direito de cobrar de Deus. Deus não está devendo nada a ninguém. Nem o Senhor Jesus Cristo deve nada a ninguém. Nós temos que botar isso na nossa cabeça. E saber que quando nós estamos necessitados de ajuda, de cura, de qualquer coisa da parte divina, isso vem por misericórdia. Essa ajuda vem pela graça. Ela não vem porque eu estou gravemente preciso, porque Deus sabe disso. Não, ela vem por graça e misericórdia. É quando Deus estende a sua graça para nós. Esse ano você chegou a Jesus Cristo e falou a mesma coisa. Se tu quiseres, tu pode. Né? Ele tinha certeza. Ele não tinha tanta certeza desse sim. Mas ele tinha uma certeza profunda que Jesus podia. Podia. Podia não. Pode. Até hoje ele pode. Mas até hoje ele faz aquilo que é da sua soberana e digna vontade. Por isso, muitas das o apóstolo Paulo vai escrever que o Espírito Santo nos auxilia em nossas orações. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. As nossas orações raramente vão de encontro à vontade soberana de Deus. E é aí que nós encontramos uma série de dificuldades. Meus irmãos, nós temos que botar no nosso coração que não é porque Jesus tem um poder, não é porque o Senhor Deus tem um poder total, que Ele está obrigado a nos atender. Deus não tem essa obrigação de nos atender. Quando Ele faz por amor, por graça. Quando nós nos aproximarmos dEle com humildade no coração, certamente você vai ter uma resposta. E foi a resposta que esse rapaz teve. Ele encontrou a vontade de Cristo. Sabe qual era a vontade de Cristo? Foi quando a vontade de Cristo coincidiu com a vontade dele. A vontade dele era ficar curado. E quando ele chegou dessa forma diante de Jesus Cristo, ele pega o problema dele, ele pega a situação dele, ele coloca nos pés de Jesus e vira para Jesus e faz aquilo que tu quiseres.
porque tu podes. Jesus disse, quero, fica limpo. E diz o texto que ele ficou limpo rapidamente. Ele ficou limpo, foi curado. Curado por quê? Porque Jesus quis. Curado para quê? Para poder ter uma vida saudável e testemunhar de Jesus. Isso mesmo. Jesus quis fazer isso. Talvez as pessoas fiquem pensando, Jesus quis porque quis, porque quer. Faz as coisas porque quer. Ninguém influencia nas decisões dele. Ninguém chega para Jesus e dá um conselho para ele poder tomar uma atitude. Ninguém vai explicar para Jesus a nossa situação. Não, porque ele a conhece profundamente. O que Jesus está procurando em nós é a humildade, a reverência adequada, que leve em consideração a sua soberana vontade em fazer aquilo que precisamos e necessitamos. Muitas das vezes nós não pedimos nem o que necessitamos. Nós estamos acostumados a pedir aquilo que queremos para simplesmente, como diz Tiago lá, pedis e não receber, porque vocês pedem para esbanjar. Isso. Aí não houve, não tem resposta. Mas Jesus tem o prazer de atender, teve compaixão dele, olhou para ele e sentiu compaixão. Aí diz o texto, Jesus respondeu, quero, fica limpo. Jesus nem tocou nele. Jesus viu ali uma fé genuína, viu ali uma crença realmente em Cristo de maneira correta, séria, certa. Foi o que Jesus viu nesse homem. E ele diz para Jesus Cristo, se tu quiseres, Jesus responde, quero, fica limpo. Ele foi em busca de misericórdia e encontrou a misericórdia. Ele foi em busca da graça e encontrou a graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Muitas pessoas não têm encontrado o Senhor, sabe por quê, meus irmãos? Vão em procura da sua própria arrogância. Vão em procura de coisas que não condizem para a sua própria vida. Vão buscar coisas em Deus que Deus não vai dar. Por isso que este homem fez uma oração correta diante do Senhor. Encontrou a vontade de Cristo. Encontrou não só a vontade de Cristo em exercício. Quero, fica limpo. E o meio que Deus usou isso, o meio que Jesus usa isso, nós chamamos de misericórdia e graça. Favor imerecido. Esse homem tinha consciência de que ele não merecia nada de Cristo. Esse homem tinha consciência de tudo aquilo que ele chegasse diante de Deus para pedir, ele saberia exatamente que ele não merece aquilo. Não sou merecedor de nada. Não sou. Por isso que quando ele se aproxima de Deus, ele se ajoelha, ele fala, Pai, humildemente, se tu quiseres, tu pode me curar. Se tu quiseres porque tu és soberano, se tu quiseres porque eu não mereço, a graça é favor imerecido, não é? A Bíblia ensina assim, em tudo dai graça, lembra lá? Em tudo dai graça, por quê? Porque tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós reconhecemos que não merecemos. Que tudo que está acontecendo conosco não é por nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. É muito bom nós sabermos nos relacionar com Deus, tendo uma compreensão exata do que significa essa graça. Muitas das vezes nós podemos querer chegar diante de Jesus com um coração arrogante, achando que merecemos alguma coisa dele. Se merecer, merece o inferno. É por graça e misericórdia que ele nos libertou de lá. É por graça, não por merecimento próprio, não porque ele era, eu sou um leproso, eu mereço mais do que os outros, eu estou morrendo, Jesus não me atendeu oração, mas eu mereço mais do que os outros, eu sou necessitado. Não é por aí o caminho. Se tu quiseres. A humildade levou esse homem a se aproximar da grande misericórdia que Jesus Cristo tem conosco. Que o Senhor Jesus tem para conosco. E é exatamente desta forma que nós temos que exercitar a nossa caminhada com Jesus. Nos submetendo, sim, à sua soberana e digna vontade. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu oro, Deus não me atende. E Deus não quer me atender. Vamos ser mais humildes. Se fosse depender de nós merecermos, você nem orava. Nem buscava o Senhor. Porque dois conhecimentos nós temos que ter de quem é Deus, quem é Jesus e quem somos nós. Esse homem sabia essas duas posições. Ele sabia quem é Jesus e sabia perfeitamente quem ele era. Ele sabia que a doença que ele tinha, tá? Jesus Cristo não tinha nada a ver com isso, não.
que Jesus Cristo não estava devendo nada para ele não, e que ele não tinha direito, não está cobrando Jesus. Ele simplesmente tinha consciência de um fato. Eu sou um pecador, mero pecador. O que aconteceu comigo é consequência do meu pecado. Sim, consequência do meu pecado. Tudo o que acontece é consequência do pecado do homem. O que acontece é para melhorar o homem depois daí. Nós podemos entender muito bem. Esse homem chega diante de Jesus e diz isso. Realmente, quando procuramos Cristo de coração sincero, aprenda uma coisa: ele tem compaixão. Se existe uma coisa que chama a atenção de Deus, se existe uma coisa que chama a atenção do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, é a humildade, é a busca correta por misericórdia. O Senhor Jesus chegou a nos ensinar: batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando a Bíblia diz todo o vosso coração, não é simplesmente no sentido de estar totalmente pensando em Cristo, não. É de todo o vosso coração em adoração, em reconhecimento, todo o vosso coração na compreensão da misericórdia, na compreensão da sua soberania, na compreensão de todos os fatos que o Senhor Deus é Senhor, Senhor da nossa vida. Nós temos que desenvolver esses conceitos, amados, para termos uma relação com Deus perfeita, boa, agradável, para usufruirmos das bênçãos. Se você está achando que Deus vai abençoar arrogante, você está enganado. Deus não abençoa arrogância, Deus não abençoa presunçoso. A pessoa tem que se curvar diante de Jesus e saber certamente como Jesus faz. Ele faz por graça, por misericórdia. E se você tem um conceito como teve esse homem, com certeza você vai usufruir das bênçãos que são extremamente necessárias para termos uma vida espiritual saudável diante de Deus. Uma vida saudável diante de Deus. Isso mesmo. Quando Jesus Cristo estendeu o olhar para ele e fala: quero, fica limpo. A palavra que sai da boca de Jesus Cristo reconstruiu todo o tecido daquele homem e ele ficou puro, purificado. Jesus deu uma ordem a ele. Como Jesus veio cumprir todos os aspectos da lei, Jesus deixou bem claro para ele: vai e faz a oferta que Moisés ordenou. Mas aí Jesus falou para ele assim: vai, mas não conta a ninguém não, hein? Agora vamos nós avaliar esse homem. Quando esse homem é atingido pela graça de Cristo, e a graça de Cristo traz uma alegria profunda no coração. Imagina, você ali, um leproso, marginalizado da sociedade, tendo que viver em lugares isolados, não podendo se aproximar do comércio, não podendo comprar nem vender, não podendo nem sequer ir numa padaria comprar um pão, não pode fazer nada. Todo mundo tem que ter misericórdia dele e levar para ele lá, porque senão ele não pode se aproximar da cidade. E ele está lá, talvez metade da vida, a vida dele todinha até aqui, ele é um leproso. Ninguém gosta dele, não pode gostar, ninguém pode beijar, ninguém pode abraçar, ninguém pode dar a mão para cumprimentar, não pode. E esse homem tinha esses desejos. Esse homem, quando ele olhava para as pessoas andando pela cidade, ele pensava consigo mesmo: por que eu não sou assim? Não é? Você consegue ver, meus irmãos, que às vezes você encontra pessoas que estão com alguma deficiência física e as pessoas, ao invés de se tornarem humildes, elas se tornam arrogantes e agressivas. Não aceita a condição. Mas aceitando ou não, vai continuar. Não é? Esse homem tinha um conceito: ele queria, de fato, ser uma pessoa normal. Ele não queria ser leproso. Ele olha para as pessoas e não vê. Ele desejaria trabalhar, ele desejaria ser produtivo, ele desejaria ter uma família, ter uma esposa, criar filhos. Sim! Quantas pessoas hoje estão sofrendo nesse mundo, meus irmãos? Necessitado de algo que não pode ter. Mas Jesus está lá. Te aproxima dele com espírito de humildade. Te aproxima dele reconhecendo a sua soberania, a sua grandiosidade, o seu amor. Com certeza ele vai ter compaixão. E ele teve compaixão do leproso e curou o leproso. Agora Jesus vai para o leproso e diz assim: vai, mas não conta para ninguém não, hein? Preste bem atenção. Ele disse para não contar, né? E diz assim: olha, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou,
para servir de testemunho ao povo. Não digas nada a ninguém, lá no comecinho, 44, ó. E diz, olha, não digas nada a ninguém, mas vai direto ao sacerdote. Mas acontece que a coisa não funcionou assim. Como é que vamos conter? Como nós vamos conter a alegria de um homem que estava leproso, doente, não podendo andar no meio da sociedade, e agora esse homem pode? Quando esse homem olhou para o corpo dele, estava curado já, ele saiu correndo, mas até ele chegar lá no sacerdote, ele fez o estardalhaço. Fez. Diz o texto aqui que falou, ó, mas tendo ele saído, procurou, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia. Ei, estou curado. Sabe quem foi? Jesus. Foi Jesus que me curou. Estou limpinho. Olha aí, só vou lá no sacerdote agora para ele autorizar que de fato eu estou curado, porque era assim que funcionava na lei. Vai lá, te apresenta lá como Moisés mandou, e ele vai te dar um testado lá que você realmente está limpo da lepra, está curado, pode ir embora. Mas não conta para ninguém. Mas aí o homem não se conteve, meus irmãos. É muita alegria. Aquilo que era impossível ele alcançar, agora ele consegue. Quantas pessoas não conseguiam andar, Jesus foi lá e curou, ele saiu andando. Tem um texto, né, no tempo da chamada entrada de Formosa, lá no tempo da porta, né? A porta chamada Formosa, tinha um homem lá, pedindo esmola, né? O Pedro vai lá e pá, cura ele. O que aconteceu? Saiu dando um salto para cima, pulando, e saiu e pulou para dentro da igreja fora e foi embora dentro do templo. Como é que a gente vai conter uma alegria dessa? Não dá para conter. Não dá para guardar para si mesmo. Jesus sabia que ele ia fazer isso, por isso chamou a atenção dele. Isso. Jesus chamou a atenção dele e falou assim, vai, não conta para ninguém, hein? Se Jesus fosse continuar a frase, ele teria dito, porque eu sei que tu vai contar. Mas faz um esforço aí. Né? Mas como é que ia fazer? Hein? Olhando as pessoas, agora ele está andando no meio do povo, está pulando, a pessoa pode tocar nele, ele pode abraçar, ele pode ganhar beijo, ele pode abençoar, ele pode ser beijado, ele sai pulando, pode trabalhar, pode tudo, e sai gritando essa notícia. A notícia dele, sabe qual era? Jesus me curou. Essa era a notícia que ele deu. Todo mundo conhecia ele como leproso. Agora ele sai gritando pelo meio da rua, dando a notícia, ei, não sou mais leproso, Jesus me curou. Agora eu sou igual vocês. Pelo contrário, sou melhor que vocês, hein? A minha perna é mais limpinha. Eu agora sou curado. E saiu gritando e pulando e correndo pelo meio da rua. Hein? Uma pessoa curada por Jesus, que todo mundo nota. Meu irmão, se você for tocado, se você for abençoado por Jesus, todo mundo vai notar você. Todo mundo vai saber quem é você. Às vezes eu vejo lá no Provida as pessoas que são curadas, as pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, por Jesus, e saem dali curado. Todo mundo reconhece que houve mudanças, que houve transformação. Meu irmão, glória a Deus por isso. O homem saiu dando glória, cantando e falando, e dando a notícia e propagando para todo mundo, publicamente. Esse é o ponto de Jesus nem poder mais entrar nas cidades. Jesus entrava na cidade, a pessoa gritava, é aquele que curou o leproso, corre lá. Ele pode, se ele quiser, ele pode. Aí o povo corria. Existem textos aqui, meus irmãos, que o povo deixava os doentes na praça, só para Jesus passar por perto e as pessoas ficarem curadas. Isso mesmo. Jesus é a sua graça, a sua misericórdia. Meus irmãos, a graça de Cristo traz uma alegria profunda. Uma alegria que não dá para guardar para si mesmo. Já sentiu isso alguma vez? Já, né? Quando Jesus entrou no seu coração, vai dizer para mim que não foi. Não deu vontade de contar para todo mundo? Claro que deu. Sai vontade de falar de Jesus. Outra coisa, vira perito em Bíblia rapidinho. Né? Começa a falar de Jesus para as pessoas, aquela coisa ardente no coração, não é? Todo mundo nota, serve de testemunho do poder de Jesus. Quando uma pessoa está muito tempo doente, alguém vai lá e ora para o Senhor para curá-la, todo mundo nota, de fato Jesus tem poder. Que alegria que dá, meus irmãos. O que nós vamos falar, meus irmãos? O que esse homem ia falar para Jesus? Muito obrigado, Senhor, estou agradecido. Não, ele saiu já avisando todo mundo, dando notícia. Foi algo explosivo dentro dele. Foi uma bênção grandiosa. Sabem por quê? Porque esse homem fez uma oração correta. Ele simplesmente entregou a sua vida à soberana vontade de Cristo. À soberana vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo!
Faça isso com a sua vida. Faça isso com a sua vida. Entregue a tua vida nas mãos de Jesus. E deixe ele fazer isso com o que ele quiser. Se ele disser não, ele continua soberano, continua Jesus Cristo, continua sendo amado. Se ele disser assim, isso vai explodir de alegria. Vou fazer o quê? Todo mundo vai notar. E vai servir de testemunho. Sim. Jesus Cristo, meus irmãos, alimenta a fé. Fortifica a nossa fé. Às vezes a pessoa pensa, mas por que eu vou orar se ele já sabe? Ele já sabe sim, mas ele quer que você ore. Você precisa ser fortificado. Fortificar a sua fé. O discípulo uma vez fala para Jesus, acrescenta-nos a fé. Nós estamos bem fracos. Isso mesmo. As respostas da oração servem para nos fazer crescer, servem para diminuir distâncias entre nós e o nosso Deus, servem para solidificar aquilo que já sabemos a respeito dele, servem para fortalecer a nossa fé. Esse homem chegou com uma expectativa no coração, saiu dali com uma certeza. Esse homem procura Jesus Cristo, entregando a sua vida na mão dele, numa expectativa. Tinha mais certeza do poder de Cristo do que se Cristo ia querer ou não curá-lo. Quando ele recebe a cura, ele sai dali, ele explode de alegria. Que alegria, meus irmãos, é quando nós encontramos Jesus. Que alegria que é quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Se você tivesse que escrever num caderno o dia que Jesus tocou no seu coração, dá para nós escrever direitinho, antes de Jesus e depois de Jesus Cristo. A C e DC. Não é? Claro que dá. Você escreve lá, eu era assim, era coisa, era ruim, era isso. Daqui a pouco Jesus Cristo entrou, mudou tudo. Você imagina o caderno de Paulo, como é que não deve ter ficado? Ficou aqui, ó. Meus irmãos, quando Jesus toca no nosso coração, explode uma alegria impressionante. Ela preenche a alma da presença de Cristo. As pessoas que procuram Jesus Cristo, como esse homem procurou, não deixam Jesus de fora. Jesus não bate na porta, Jesus já está aberta para ele entrar. Jesus entra nessa vida, entra nesse coração, transforma vidas. Fica limpo, vai. E faz aquilo que Moisés ordenou. Não conta a ninguém, mas não adiantou falar isso para ele. Adiantou porque explodiu uma alegria dentro da alma dele. E pelo texto que nós vemos aqui, ele foi embora contando para todo mundo, dando uma boa notícia. Jesus pode e Jesus quis. Hein? Jesus não só pode, mas ele quer. Que bênção maravilhosa que foi isso. Eu fico imaginando a alegria desse homem incapacitado durante anos. Daqui a pouco ele encontra Jesus Cristo. Lembra daquele homem lá no poço de Betesda? Lembra lá? 30 e tantos anos lá, sentado lá, esperando uma bênção. Jesus chega perto dele, que ele quer ser curado. Ele olhou para Jesus e falou, não tem ninguém que me leva lá no poço. Jesus olhou para ele e falou assim, você não precisa ir no poço não. Levanta-te e anda. Ele ficou tão feliz, tão alegre, passou a mão naquela trouxa que ele tinha, aquele pano velho lá sujo, enfiou aquilo tudo debaixo do braço, e saiu pela rua. Só que era um dia de sábado, lá vai carregando a cama dele. Lá veio o fariseu com aquela boca grande dele falando bobagem. Está carregando a cama no dia de sábado. Aquele que me curou e mandou eu vir embora, eu vim embora quando trouxe a minha cama. E quem é que foi? Não sei. Jesus entrou de fininho, saiu, ninguém viu. Só curou ele e foi embora. É isso que Jesus é. Abençoador. Jesus quer curar, quer abençoar, tem compaixão. Ele olhou para a multidão, teve compaixão. Tem um texto lá que diz que um dia Jesus curou todo mundo. Tinha dia que Jesus fazia a fila assim, ia curando todo mundo. Curava aquele monte no atacado dele. Curava todo mundo, porque onde ele andava tinha bênção. Até hoje ele é assim. Ele nunca mudou. Como que nós podemos nos aproximar desse homem? De uma maneira muito simples. Ter certeza absoluta, primeiro, que ele é soberano. Ter certeza absoluta que ele pode. Agora entrega na mão dele o querer. Não coloque palavras na boca dele, porque não dá. Ele é Deus. Ele faz aquilo que a sua soberana e digna vontade se propõe a fazer. Acabou. Ele não está obedecendo. Ele está simplesmente tendo compaixão e estendendo a sua mão graciosa para nós, para que nós venhamos a ser fiel e continuaremos sendo fiel na presença do nosso Deus Santo e Todo-Poderoso. Amado irmão, coloque uma coisa no seu coração.
Tá? Reconheça isso. Saiba o ouvir não sem mudar o seu conceito sobre Deus. Saiba aceitar o sim, usufruir do sim da mesma forma, sem mudar o seu conceito sobre Deus. Deus atende você não é porque ele deve alguma coisa e ele não se tornou devedor de você. Portanto, nós buscamos Deus, nós buscamos a misericórdia de Deus. Nas nossas orações, nós temos que buscar a misericórdia de Deus. Isso! Esse homem foi atrás de misericórdia e saiu abençoado. Saiu extremamente abençoado, feliz. Que coisa boa, anos sofrendo. Quantas pessoas, meus irmãos, estão sofrendo anos seguidos, com mágoas, com rancor, com ódio, com raiva um do outro. Pode ser curado, querido. Busca Jesus. Jesus cura. Você não sabe o alívio que é quando ele tira essas coisas do coração. Eu vejo pessoas aqui que têm dificuldade de perdoar, que, olha, tem dificuldade de amar o próximo e vive falando mal dos outros, e vive colocando regras, e vive querendo fazer retaliação, e tem um coração meio perturbado, porque não é assim que é. A palavra de Deus é diferente. Procura Jesus com humildade. Se ajoelha no teu quarto lá e fala: Pai, me ajuda a mudar isso. Tira do meu coração essas coisas, Pai. Eu te peço, tira do meu coração. E aí você vai ser abençoado. Você vai ouvir: quero. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei, abri-se-vos-á, buscais e achareis. Isso mesmo, querido. Busca. Busca no Senhor e você vai encontrar. Vai encontrar Jesus. A misericórdia. Busca a misericórdia. Não vá com um discurso pronto como se ele estivesse devendo alguma coisa. Vá, sim, em busca de misericórdia. Baixa a tua cabeça e fala: Pai, preciso da tua misericórdia. E quando nós nos aproximamos deles dessa forma, ele tem compaixão de nós. Ele teve desse homem, ele olhou para esse homem e teve compaixão profunda. Ele olhou para esse homem e sentiu profunda compaixão. Tá? O homem aproximou-se dele, um leproso, procurando de joelhos: se quiseres, pode por ele. Aí diz aqui: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero. Fica limpo. Sabe quem podia tocar numa pessoa? Jesus. Sabe quem pode tocar no seu coração? Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: quero. Vá. Você vai sentir uma alegria tão grande, um alívio tão grande, uma vontade de gritar tão grande, de sair rindo, pulando. É o efeito Jesus. Isso mesmo. O efeito Jesus. Quem não experimentou ainda deve experimentar. O efeito Jesus na alma. O efeito de Jesus sobre a saúde. O efeito Jesus sobre sua vida espiritual. Eu vou concluir com um texto lá do Velho Testamento, um salmista diz assim. Lá no Salmo 37, versículo 3 até o versículo 6, o salmista nos diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Essas são as condições. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho a Cristo, confia nele e Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Que bênção, hein? Você tem esse recurso, querido. Por que não vai usá-lo? Que Deus abençoe a todos nós, cada vez mais, para compreender a forma correta de interpretarmos, de sabermos olhar para Jesus. Ele é soberano, Ele não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu vou fazer uma oração para encerrar esse momento. Eu vou colocar o Júnior nessa mesma live, o pessoal não vai precisar desligar. Eu já vou adicionar ele aqui agora. Tá. Se o senhor vai orar para terminar ou deixa para ele? Meus irmãos, eu vou encerrar o culto e logo após nós vamos ter o louvor. Não precisem desligar a live. Pode continuar na mesma live que o Júnior vai entrar nessa live nossa. Tá? E assim os irmãos vão poder compartilhar do louvor nesse momento. E também dizer aos irmãos que logo após o louvor, encerrado o culto, definitivamente, nós vamos
está convidado você para entrar na live da igreja de Antioquia, lá em Joinville. Tá? Vai começar às 19h30 pelo YouTube. Do Sino da Integração Catarinense. YouTube pelo Sino de Integração Catarinense. O endereço está no nosso perfil lá no Facebook. Isso, o endereço está lá no Facebook, nosso, da Igreja de IPB, Navegantes. Tá? Vamos orar então. Santo Deus, eu te louvo e agradeço por esse momento de culto na tua santa presença. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para a vida de cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, faça-nos entender cada vez mais, ó Deus, a tua soberana vontade sobre nossas vidas. E que venhamos a aprender, ó Deus, como esse homem que reconheceu a tua soberania e que sabe, Senhor Deus, que tu não deve nada a nós e que sim, devemos nos aproximar diante de ti com misericórdia e humildade. Perdoa o nosso pecado e a nossa falha, é o que nós clamamos em Cristo, teu amado Filho. Amém, Pai. Só vou ficar online também. Já está sendo adicionado, Júnior. Deixa lá. Já está no ar. Já estamos no ar. Isso, já estamos no ar. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto, né? Agora, passando pelo período agora do louvor. Então, o nosso primeiro cântico de agora é Vim para adorar-te, luz do mundo. Então, é um cântico fácil, que todos conhecem, né? E o próximo cântico, se os irmãos também já estiverem aí com os seus inários em mão, vai ser o cântico 42 do nosso cenário. O grande amor de Deus. Tá? E o último, quão formoso é. Vamos lá então? Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a ti, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados, mas eu nunca saberei o preço dos meus pecados, mas vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
dizer que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Amém. Tão maravilhoso para mim. Então, esse Deus tão maravilhoso para mim, para você, para todos nós, para a sua igreja, a Ele devemos dar glória, né? A Deus demos glória por seu grande amor. Deu seu Filho para nos resgatar do império das trevas para a divina e maravilhosa luz. Amém? Então, vamos lá. A Deus demos glória. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graças abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus. A Jesus tentou, a Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou. Herança do céu com os santos em luz, pegou-nos aquele teu preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. A sua igreja tem total certeza sobre isso. Seu Filho bendito por nós todos Deus. Cristo desceu aqui, né? E aqui cumpriu o que tinha que cumprir, né? Quão formoso és, ó Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Formoso é, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é o amor que demonstraste a nós, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é o amor que demonstraste a nós, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Irmãos, o nosso louvor hoje vai ficar por aqui. Eu sempre toco 4 cânticos, esperando, o pessoal se conectar. Hoje nós vamos ficar por aqui com esses 3 cânticos, amém? Vamos uma breve oração para a gente encerrar mais este período de louvor e adoração em culto ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, na tua presença nos encontramos, certo que o Senhor está atento, ó Pai, à tua igreja aqui congregada, cultuando o teu santo nome, louvando e adorando, ó Pai, a ti, somente que é o único merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Louvamos e exaltamos o Senhor, do seu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de nós. Somos gratos ao Pai porque o Senhor nos escolheu. Ser conosco, Pai de amor, por onde formos, por o que formos fazer, que o Senhor venha estar sempre ao nosso lado. Perdoa, Senhor, a nossa falta, pois sabemos que somos falhos contra Ti somente, porque o Senhor é o nosso Deus. Esta é a nossa oração, humildemente, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, se semana que vem Deus assim nos abençoar, que estaremos juntos para louvar, exaltar e cultuar o nome dele. Até lá, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite, irmãos. Que não permaneçam aí, ou vão entrar na live lá da Antioquia. Reverendo Hermes Maia estará fazendo o culto lá agora às 19h30. Tá? Vamos para lá que vai ser uma excelente palestra. Muito bom. Ok? Um abraço, Júnior. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Até mais. Tchau.